Olá, meus queridos, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aí em mais uma aula do nosso curso de Teologia. Estamos no livro Teologia Sistemática 3 e hoje nós estaremos falando a respeito de soteriologia. Na verdade, já estamos na terceira aula, na verdade, desse assunto, e eu quero que Deus possa abençoar a sua vida, esteja iluminando, né, o seu pensamento, a sua mente, que você tenha uma aula muito proveitosa. Peço a todos que deixem os seus comentários aqui, por favor, principalmente você que for aluno, deixe um comentário. Geralmente esse comentário pode ser em relação à matéria, alguma coisa que você aprendeu. Pastor, achei interessante que o senhor falou isso, isso e isso, alguma coisa nesse sentido, tá bom? É importante este comentário para a gente fazer uma avaliação de presença de vocês neste curso, tá bom? Vamos lá, gente. Dentro desse assunto de soteriologia, a nossa aula hoje vai falar de presciência, eleição e predestinação. São essas três coisas, né? Estes são o assunto da nossa aula de hoje: presciência, eleição e predestinação. Então, pegue a sua caneta, o seu papel para fazer as observações. Os matriculados, né, que ganham o livro, você pega o seu livro, nós vamos iniciar aí na página 149, já estamos na fase final, temos apenas mais duas aulas, essa e mais uma para a conclusão do nosso módulo de Teologia Sistemática 3 e adiante nós já faremos as provas, tá bom? Então vamos lá, gente. Presciência, eleição e predestinação. O que é presciência? Como a própria palavra indica, presciência é pré-conhecimento de Deus, já que estamos falando de Deus, né? Estamos trabalhando teologia, é o pré-conhecimento de Deus sobre um determinado assunto. O homem, dentro de suas limitações, consegue também saber, né, de maneira imperfeita, é claro, e limitada, o que vai acontecer daqui a pouco, correto? A gente se programa para o que vai acontecer, mas não significa que vai acontecer. Mas dentro de uma limitação a gente consegue saber o que vai acontecer daqui a pouco. Por exemplo, uma mãe, um pai fala tanto com seu filho, né? Não sobe nesse sofá, meu filho. Cuidado na hora de descer a escada. Porque a gente sabe, se não tomar cuidado, se a criança descer de qualquer maneira, ela vai cair. É natural que isso aconteça. Tá? A presciência de Deus, é claro, é de uma maneira perfeita, porque Deus é perfeito, o homem é imperfeito, portanto, né, consegue conhecer ou antever alguma coisa muito pouco, apenas dentro da sua limitação. Como Deus é ilimitado, é aqui que eu quero que você entenda. Não imagine Deus dentro das suas limitações. Sempre veja um Deus como ele de fato é, ainda que a gente tenha dificuldade de conseguir enxergar dessa maneira, mas sempre busque compreender, né, as características de Deus dentro da sua do seu poder ilimitado, correto? Então, veja também a presciência dessa maneira. Deus conhece. A presciência de Deus, este pré-conhecimento, está dentro, né, do seu atributo incomunicável, chamado de onisciência. A onisciência é mais abrangente do que a onipresença. A onisciência, Deus conhece tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Deus conhece o que está em cima, embaixo, no profundo, etc. Conhece o que está por cima, o que está por dentro. Deus conhece tudo, absolutamente tudo. A sua onisciência. A presciência é um dos aspectos da onisciência. A presciência trata-se do futuro. Da mesma maneira, a predestinação é o fato de Deus dar destino antecipado a alguma coisa ou a um povo. A gente já vai falar em detalhes dessas coisas. Falta a eleição. Eleição, que é também, né, que é o segundo assunto da nossa aula de hoje. A eleição é a escolha que Deus faz por uma determinada pessoa, por um determinado povo, correto? E nós já vamos trazer essa abordagem. O homem também consegue eleger alguém, né? Nós estamos num sistema de democracia e nós elegemos os nossos governantes.
nós também conseguimos, lembrando sempre, gente, acho que é tão óbvio, não precisava nem eu falar, né? Lembrando que é sempre super limitado dentro da limitação humana, o homem consegue predestinar alguma coisa, certo? Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Inclusive Tiago disse sobre os projetos do amanhã a gente colocar: se Deus quiser, eu farei isso e farei aquilo. Conselho de Tiago. Mas dentro das nossas limitações, a gente consegue predestinar alguma coisa, a gente consegue programar o destino de algo, sabendo também que nem sempre aquilo que a gente programou vai acontecer, porque somos defeituosos e imperfeitos, mas Deus, na sua sublime perfeição, o que Ele planeja acontece, o que Ele predestina acontece. Então todas essas três coisas são bíblicas: a presciência, a eleição e a predestinação. Junto com esses três ensinamentos, nós vamos avaliar hoje também onde entra o livre-arbítrio do homem. Tá? Junto com esses três, nós vamos fazer essa avaliação. Onde que o homem consegue agir dentro desses três atributos divinos aqui para o homem. Ok? Vamos lá, pessoal. Como Deus preconhece todas as coisas sobre o homem, ele preconhece, mas não evita, por ser o homem livre e responsável por seus atos. No caso do pecado de Adão, o Senhor sabia disso através da sua presciência, porém não evitou, para não interferir no livre-arbítrio de Adão. Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia, presciência, Deus escolheu Adão para aquilo, ou Deus predestinou que aquilo acontecesse? Qual desses três? É a primeira opção. Deus sabia, em sua presciência, que aquilo aconteceria. No caso de Judas Iscariotes, Deus elegeu Judas para aquela função. Por quê? Porque ele predestinou Judas para aquilo, ou porque ele sabia quem era Judas? Porque a resposta é essa segunda opção, que é o primeiro assunto da nossa aula de hoje. Estamos até fazendo aqui, né, um bate-bola entre as três coisas, entre predestinação, eleição e a presciência. É uma aula assim mais dinâmica para que a gente compreenda os três de uma vezada só e onde está o livre-arbítrio do homem nisso aí. Então, Deus conhecia quem era Judas, porém Deus já predeterminou que haveria um traidor. Isso aí, sobre o traidor, já está nas profecias. A profecia já era uma predeterminação de Deus. Porém, Deus conhecendo quem era Judas, Jesus conhecendo-lhe os corações, lembra do que está escrito no Evangelho de João, ali nos primeiros capítulos, que não precisava que ninguém falasse para Jesus nada sobre ninguém, porque Jesus já sabia de antemão quem era a pessoa. Conhece esse texto? Pois então, isso é natural a Cristo, por ser ele Deus. Então, conhecendo quem era Judas e sabendo das profecias, ele já escolheu Judas. Judas, ele era tão mau e ele era tão propício àquela situação, que a sacola do dinheiro, né, a tesouraria ficava com Judas, e Judas tirava o que era colocado ali, ficava para si. A gente vê esse texto em João capítulo 12, versículo 6, quando Jesus recebe uma mulher que unge as pernas, os pés de Jesus com um unguento caro, com perfume caríssimo, e Judas diz assim: podia ter vendido, que desperdício, ele fala assim, que desperdício, podia ter vendido e dado para os pobres. Aí há uma observação lá de João que escreve, né? Não que ele tivesse cuidado com os pobres, mas é porque ele tinha a bolsa e tirava o que era colocado ali. Então as pessoas ofertavam, Jesus sustentava ele e os seus discípulos com as ofertas do povo, e Judas ainda colocava no bolso as ofertas das pessoas. Mau caráter. Então ele já tinha o seu coração propenso para aquilo. Jesus, portanto, já sabia em sua presciência sobre o caráter, o mau caratismo de Judas, e já o elege para uma situação que estava
predestinado. Olha só como que as três coisas se enquadram aí. O rei Saul, um outro exemplo disso, é este homem. O rei Saul foi enviado por Deus até Samuel para ser consagrado rei. Ele foi ungido, né, por Deus através de Samuel para ser rei. Ele teve o seu coração mudado. 1 Samuel 10, versículo 9 diz que o coração dele foi mudado. O contrário do que acredita os que pregam a predestinação fatalista em relação à salvação, nós já vamos falar sobre esse assunto. Eles dizem que uma vez o coração da pessoa mudado, uma vez salvo, salvo para sempre. Não foi o que aconteceu com Saul. Saul teve o seu coração mudado e desviou-se. No final, perdeu, né, a sua comunhão com Deus. Saul foi possuído pelo Espírito Santo, é assim que diz lá em 1 Samuel 10, versículo 10. O 9 fala que ele foi mudado, o 10, versículo 10, diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E adiante, no mesmo capítulo, nos próximos versículos, vai dizer que ele profetizara em nome do Senhor pelo Espírito Santo. Então, quando que um homem desse não teve a sua vida mudada? Sim, teve a sua vida mudada, Saul, por uma transformação do Senhor. Foi eleito para ocupar aquele lugar de rei. Só que o que acontece com Saul? Desviou-se. E por que Deus permitiu Saul desviar? Porque Deus planejou? Porque Deus predestinou? Não, porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Tá certo? Inclusive, a Bíblia mostra que só houve um rei porque o povo pediu. Nem foi uma predestinação de Deus, segundo o texto bíblico. A não ser que alguém chegue com uma interpretação cabulosa, porque isso existe muito, gente. Atenção, nós que somos alunos de teologia, nós que buscamos aprender a palavra de Deus, tem muitas pessoas que chegam, né, e nos apresentam coisas na Bíblia com suas próprias interpretações. O que está escrito não é necessário interpretar. Já está dito. O povo pediu um rei, não foi uma pré-determinação de Deus para aquilo. Agora, Deus escolheu Saul. Não há interpretação de Deus escolheu e Saul se desviou. Saul teve sua vida mudada, mas desviou. Um outro exemplo disso é Demas. Demas foi um obreiro que se desviou do evangelho. Antes de se tornar obreiro, o que o cara tem que fazer? Como é que o camarada tem que se comportar? Primeiro, quais são os passos? Crer em Cristo como seu Salvador, aceitar Jesus, levantar a mão, se batizar, ser cheio do Espírito Santo. Demas foi cheio do Espírito Santo. Ser um obreiro capacitado, fazer a obra. Lá na frente, ele desviou-se. Mas não é uma vez salvo, salvo para sempre? Não, não é. A Bíblia mostra dezenas de exemplos. Aqui nós vimos 4. Exemplos de eleição, presciência de Deus, predestinação de coisas para acontecerem. E não de pessoas para serem salvas. Tá bom? Eles mesmos escolheram o seu próprio caminho. Haja vista a presciência de Deus não forçar o livre-arbítrio do homem. Pré-conhecimento. Deus sabe o que vai acontecer. Não significa que Deus determinou que a pessoa agisse daquela e daquela maneira. Tá certo? Outra observação aqui, agora sobre eleição. No final da página 150, para quem tem o livro, nós vemos a seguinte observação. É claro que a eleição em si não implica em salvação. Olha só esse versículo de 2 Tessalonicenses 2,13. Quem não tem o livro, por favor, pegue a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo, achando, vamos ler juntos, ok? 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças por vós, irmãos amados, por Deus ter elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito, da fé, da verdade. Olha aí a eleição sendo apresentada na palavra de Deus. Agora em 1 Pedro 1,2, novamente a eleição sendo apresentada. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Novamente a eleição, agindo aqui quanto à salvação. Mais um texto bíblico, 1 Tessalonicenses, você já sabe, é o apóstolo Paulo, e aqui Pedro, né? A vocação e a eleição do crente, do lado humano, são imperfeitas. Como lemos em 2 Pedro
1, versículo 10. Está escrito assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Busque, meu irmão, fazer firme a sua eleição, porque a sua eleição não é perfeita. Deus te elegeu para a salvação, Deus te escolheu para a salvação, porém, não significa que Deus te escolhendo você é um salvo. Busque, olha aqui, procurai fazer firme, para que no final jamais tropeçareis. Isso é porque, segundo o apóstolo Pedro, é possível então uma pessoa tropeçar, mesmo sendo eleita. Não quer tropeçar não? Busque então, procurai estar firme na vossa eleição. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 6, como me lembrei agora, não havia preparado esse versículo, o apóstolo Paulo diz assim: quem está em pé, olhe para que não caia, cuide para que não caia. Correto? Então, tome cuidado, porque quem está em pé pode cair. Depois eu posso deixar no comentário esses versículos, mas vocês estão na internet, rapidamente vocês conseguem pesquisar e saber onde está escrito. Quem está em pé, olhe para que não caia. Ou seja, vigie. Está de pé, você não sabe como é que vai ser depois. Vigie. Então, a eleição não significa que uma pessoa já está salva de antemão. Deus não elege uns para a salvação e outros para a perdição. O homem é capaz de fazer essa escolha por sua livre vontade. Cristo não morreu apenas pelos escolhidos e a graça não é irresistível. Já, eu acho até que vai ficar para o próximo vídeo, nós vamos tratar disso, sobre Deus ter morrido por todos ou não, ou será que a graça é resistível ou é irresistível? Nós vamos trazer essa abordagem aqui para vocês. Tá bom? Então vamos lá, presciência e eleição, acabamos de falar. Deixa eu trazer uma abordagem agora um pouco mais completa sobre predestinação, ok? O interessante para que a gente compreenda um pouquinho sobre a predestinação é nós entendermos como que os decretos de Deus, eles podem não ser cumpridos pelos homens. Se isso não fosse verdade, todos os decretos de Deus, o homem os cumpriria obrigatoriamente ou até mesmo por Deus moldar o homem para que fosse cumprido esse seu propósito. E não é uma verdade. E, infelizmente, nem todo propósito de Deus o homem cumpre. Aqueles que dependem da ação humana. É importante nós entendermos isso para ficar bem claro. Porque eu creio na predestinação, mas não a predestinação fatalista quanto à salvação, como é pregado pelos calvinistas. Nós já vamos ver a diferença, tá? Uma coisa que Deus predestinou para que acontecesse, a sua volta para buscar a igreja, o dia que Jesus virá para buscar o seu povo. Isso aí já está pré-estabelecido, já está pré-determinado, já está predestinado por Deus. Isso vai acontecer o homem agindo ou não, e aliás, na verdade, não depende da ação humana. Quero até aqui trazer uma curiosidade para vocês. Já ouvi algumas pessoas pregando, dizendo, vamos evangelizar ao máximo para que Jesus volte mais rápido. Isso aí, meu querido, não interfere. A ação do homem na evangelização, no quantas almas ganha para Jesus, no quantas pessoas aceitam Jesus, isso aí não interfere na volta de Cristo. Tudo já está pré-determinado. O que vai interferir são as pessoas que serão salvas. Então, digamos que nós estamos aí numa janela, uma janela aberta, numa porta aberta para Jesus voltar. Então, antes de se fechar esta janela, de se fechar esta porta, vamos entrar enquanto é tempo. Ganhe a sua família para Jesus enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto se pode, por isso que diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um dia determinado que Deus não vai contar lá no céu, opa, já tem tantas pessoas, eu posso fechar a porta. Não é isso. Ok? Deus é que sabe todas as coisas e não depende da escolha do homem. Agora, há decretos sim que vão depender da atitude do homem, como por exemplo a própria obediência. Deus decretou, falando de Adão aqui, que o homem não comesse da árvore
do bem e do mal. E o que eles fizeram? Desobedeceram, ouviram a serpente, foram e comeram da árvore do bem e do mal, do fruto que não era para comer, tá certo? Então, nem todos os decretos o homem pode impedir, e alguns sim dependem da atitude humana. Deixa eu falar um pouquinho sobre as palavras decreto e propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Algumas Bíblias trazem a palavra decreto, certo? Mas a palavra que mais se encaixa aí é propósito. Mas tanto faz, né? A maioria, inclusive, das Bíblias traz propósito. Algumas traz decreto. Mas existem outros versículos que têm a mesma palavrinha no grego. Para quem tem um livro, pessoal, página 151, tem essa palavrinha no grego. Eu vou ler aportuguesada aqui para vocês, tá ok? Me permitam fazer isso. Nós não estamos num curso avançado, num curso bacharel, e não é aula de grego, então me permitam aportuguesar aqui a leitura para vocês. Protesis, né? P-R-O-T-H-E-S-I-S. Essa palavrinha foi traduzida na maioria das Bíblias para propósito, protesis, propósito, e em algumas outras para decreto. Eu vou falar algumas referências bíblicas, você pode dar pausa e ler cada uma delas, tá bom? Para quem tem um livro, marque esses versículos e leia na sua Bíblia aí estes textos. Além de Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem, né? Mencionei agora. Nós temos ainda Romanos 9, versículo 11, Efésios 1, 11, Efésios 3, 11 e 2 Tessalonicenses 1, versículo 9. Nós temos esta palavrinha que pode ser traduzida tanto por decreto quanto por propósito. Trata-se do eterno propósito de Deus, segundo o desígnio da sua própria vontade, pelo qual ele pré-ordenou para a sua glória tudo que acontecesse. Ou seja, o universo tem um propósito. As coisas não acontecem por acaso, como a vida de muitas pessoas. Tem gente que abre o olho de manhã e não sabe o que vai fazer durante o dia. É assim que a gente deve levar a vida? Não, todos nós precisamos ter um propósito na vida. Devemos, é claro, sempre enquadrar com aquela palavra de Tiago, que eu citei, né, no início do vídeo. Se Deus permitir, amanhã eu farei isso ou aquilo. Esta palavra sempre deve ter nas nossas falas, nos nossos projetos, porém sempre devemos ter também, como Deus tem, um propósito. O propósito de Deus não pode ser frustrado, os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó, capítulo 42, verso 2. Agora, os nossos planos, sim, muitas vezes são frustrados. Os nossos planos podem ser frustrados, mas por que não fazer planos? Por que não fazer projetos? Podemos e devemos. Agora, falando sobre os propósitos de Deus, Deus tem os seus propósitos. Então, sobre a vida daqueles que amam a Deus, daqueles que fazem a vontade de Deus, segundo o seu propósito, que propósito? A salvação é o propósito maior de Deus. Aqueles que são chamados de acordo com o propósito de Deus para a salvação, todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Tá? Então, toda vez que você lê esta palavrinha, nessas 5 referências que foram mencionadas, este propósito é o propósito geral de Deus quanto à salvação e o fim de todas as coisas no universo. Então, Deus tem sim o seu pré-destino, o seu decreto, o seu propósito para tudo. Vamos aí a mais um ponto para que a gente possa já ir chegando nos finalmente da nossa aula de hoje. Ainda tem uma outra aula sobre sobre predestinação e livre-arbítrio, calvinismo e arminianismo. A gente vai abordar na próxima aula, mas já vamos fazer uma ponte para a próxima aula, começando aqui nessa parte. Para quem tem o livro, página 152, pessoal, predestinação e livre-arbítrio. Vamos lá, gente. Na Bíblia, nós temos ambas as doutrinas, tanto predestinação quanto livre-arbítrio. Predestinação, né, com palavras diretas escritas na Bíblia, a palavra predestinação, ela inclusive, ela aparece na Bíblia algumas vezes. Atos 4,
Quem tem o livro, pessoal, página 161, 162, Atos 4, 28, Romanos 8, 29, Romanos 8, 30, 1 Coríntios 2, versículo 7, Efésios 1, 5 e Efésios 1, 11. Essas 6 vezes a palavra predestinação, predestinou, ordenou antes, predestinados, existe essa palavra 6 vezes, portanto, na Bíblia, mostrando que Deus já programou alguma coisa antes. Isso aí é bíblico. A palavra livre-arbítrio, ou a expressão a palavra livre-arbítrio não existe na Bíblia. Porém, nós vemos o tempo todo Deus mandando o homem fazer escolha. E arbítrio, né? Livre-arbítrio, ou seja, livre ação, livre fazer, livre escolha, ela está, portanto, implicitamente na Bíblia. A palavra do Senhor diz que: eis que ponho entre vós a bênção e a maldição. Escolha o que vocês devem fazer. Certo? A Bíblia mostra o profeta Ezequiel sendo um atalaia no meio do povo e diz para ele: diga para esse povo, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. A Bíblia o tempo todo manda o homem obedecê-lo, dizendo assim: se vocês me obedecerem, se vocês me ouvirem, comereis o melhor desta terra. O tempo todo, buscai o Senhor enquanto se pode achar. É um dos versículos que eu já citei aqui nesta aula de hoje. Então, o tempo todo, e aí não são apenas 6 vezes, como a palavra predestinação aparece, né? Predestinação ou predestinou, né? Com as suas variantes ali. Não são só apenas 6 vezes. O tempo todo na Bíblia, quando vai se referir à ação do homem, a Bíblia atribui ao homem esse papel de escolher e de optar por Deus ou não em suas ações. Não são 6 vezes. Em toda a Bíblia, o tempo todo. Inclusive, quando Deus mostra os seus castigos, ele castiga devido à ação, à escolha do homem para aquela ação. Tá bom? E a sua não escolha de Deus naquela mesma situação. Tá certo? Então todas as coisas são verdadeiras. Nós temos aqui ainda, nesta mesma página, uma observação do nosso autor que fala sobre o perigo, né? Os extremos neste assunto que são maléficos. Ele aborda um assunto interessante que fala que existem extremos, tanto na doutrina da predestinação, quanto um extremo na doutrina do livre-arbítrio. Os que são extremistas na questão da predestinação, né, os nossos irmãos calvinistas, e ainda dizem que existem os hiper-calvinistas, né? Os calvinistas e hiper dizem que Deus já escolheu o homem para a salvação. E mais do que o escolheu, porque também nós acreditamos que Deus escolheu, certo? Deus elege os homens para ser salvos. Na nossa visão, Deus elege a todos. Eles dizem que Deus elege alguns. E mais do que ter escolhido para a salvação, eles dizem que Deus vai moldando, trabalhando e vai fazendo tudo no homem para que ele seja salvo. Porque por si mesmo ele não consegue chegar lá. Essa parte, por si mesmo o homem não consegue ser salvo, nós comungamos com essa afirmação. Porém, afirmar que Deus é que faz tudo, até na ação do homem, para que ele seja salvo, nós não acreditamos. Nós acreditamos que haja no homem a capacidade destes dizer sim e não. Nós acreditamos no homem que, após ele se converter a Cristo, ele consegue dizer sim e não ao pecado. E ele, já convertido a Cristo, pode permitir, né, que o seu homem espiritual não seja alimentado. E aí nós ensinamos que o alimento é a palavra de Deus, a oração, né, a busca do conhecimento do Senhor, como vocês estão fazendo, como nós estamos fazendo, buscando o conhecimento de Deus. O homem vai se afastando dessas coisas, vai perdendo a sua vida espiritual e vai alimentando a carne. Então, mesmo ele salvo, um dia salvo, afrouxando na sua busca a Deus e alimentando mais a sua carne, ele acaba saindo da presença do Senhor e perdendo a sua salvação. Não é o caso, né, de quem prega apenas a predestinação fatalista, os calvinistas,
que acreditam que Deus escolhe uma pessoa, ele no momento certo a chama, a salva, a conduz e a leva. E ele faz tudo na caminhada e faz tudo por aquela pessoa. 100% mesmo, 101%. Nós cremos que Deus planejou todas as coisas, acho que eu falei isso, foi no vídeo 2 ou 1, né, de soteriologia. Deus planejou tudo, o homem só precisa responder positivamente. E já sendo salvo, preservar a sua salvação. Mas a gente vai ter mais desse assunto na aula 4 ainda deste livro. O extremo do livre-arbítrio, né? E aí a gente vai levar para o lado do pelagianismo ou semi-pelagianismo. Diz que o homem tem capacidade, o extremo do livre-arbítrio, tá? Diz que o homem tem capacidade, mesmo salvo ou não, de dizer não ao pecado e dizer sim para Deus. Como aquele Adão lá atrás, antes da queda, que ainda não tinha pecado e, portanto, poderia dizer sim ou não para a serpente, correto? O homem continua nesse estado antes da queda, ele continua hoje. Só que conforme ele peca, ele erra diante de Deus, transgride as leis de Deus. Sim, o pelagianismo e o semi-pelagianismo. Ele transgride a lei de Deus, mas a qualquer momento ele pode abrir os olhos e voltar-se para Deus livremente, e que nem tanto depende assim da salvação de Deus, basta ele ser um bom homem e uma boa mulher, que por natureza, como imagem e semelhança de Deus, é capaz de ser. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que a natureza do homem foi totalmente corrompida, portanto, sem a ação de Deus, o homem não consegue ser salvo. Então há os dois extremos, e há ainda aqueles que... Há, inclusive, essa observação no livro. Pessoal que tem livro, eu insisto, leiam, gente. A gente não vai ler, eu não vou usar os vídeos aqui para ler cada palavra do livro, né? Mas há ainda a observação no livro que nós, né, os arminianos clássicos, são mal entendidos por alguns. Inclusive porque pessoas do nosso meio que se dizem arminianas pregam em suas igrejas, pregam nos púlpitos, uma ação exacerbada do homem em relação à sua salvação, o que não é verdade. O máximo que o homem consegue fazer para ser salvo é dizer sim a Cristo e permanecer, lutar para permanecer no Evangelho. O resto, quanto à salvação, o resto completamente quem faz é Deus. Tá bom? Então, que o Senhor esteja abençoando, esclarecendo a vossa mente. Se porventura, tentei ser o mais claro possível, o pessoal conhece o meu método de dar aula. Se porventura alguma dúvida pairou, deixem aqui nos comentários, por favor. E peço aos nossos alunos, pessoal que já é inscrito no canal, quem não é, inscreva-se, tá? E quem é inscrito, por favor, gente, deixa o joinha, vamos lá, deixa o seu comentário, vamos interagir com a aula, principalmente quem já é matriculado, tá bom? Até a próxima, pessoal. Na próxima a gente vai falar de tudo, de todos os 5 aspectos que a predestinação prega e os 5 aspectos que os arminianos ensinam e pregam dentro aí do livre-arbítrio, tá bom? Boa aula a todos, que o Senhor guarde a vida de vocês. Até a próxima.